Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu quero ler alguns versículos aqui com vocês. Na medida que você encontrar o texto, já que você nos próximos 30 minutos vai ficar sentado, sentada, se coloca de pé, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos aqui que eu vou citando e você vai me acompanhando, por favor. Diz assim a palavra, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestidos resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Versículo de número 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já este é o 3º dia desde que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo de número 29. Versículo 28, desculpa. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles,
os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas curva a sua cabeça. Jesus, aqui está a tua palavra viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. A tua palavra que é a nossa regra de fé e de prática, a tua palavra que nos vivifica, a tua palavra que é a nossa bússola norteadora para que um dia adentremos nas moradas celestiais. Jesus, reconheço as minhas falibilidades humanas, reconheço as minhas imperfeições, reconheço a minha incapacidade, reconheço a minha pequenez. Percebo, Senhor Jesus, que eu não tenho, ó Deus, a envergadura, ó Deus, de pregar a tua palavra. Mas eu tenho certeza e convicção que o Senhor está presente aqui neste lugar. E eu quero me colocar à tua disposição como teu arauto. Arauto fala aquilo que o seu Senhor mandou dizer, sem acrescentar absolutamente nada. Coloca as tuas palavras na minha boca. Aquilo que falastes ao meu coração, aquilo que dissestes enquanto eu estava orando, Senhor. Fala o coração dessas pessoas que aqui estão, Pai. Anima pessoas, levanta pessoas, Senhor Jesus. Pessoas que estão inativas, pessoas que estão paralisadas, pessoas que estão entristecidas, desesperançadas, ó Deus. Pessoas que não acreditam mais em absolutamente nada, que a vida pode mudar as circunstâncias atuais. O Senhor pode reverter a situação. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor traga vivacidade para este coração, que o Senhor possa estar, ó Deus, impactando esta alma abatida, que seja revigorado e revigorada nesta manhã, e que o teu nome seja glorificado mais uma vez, que o teu nome seja enaltecido mais uma vez, que o teu nome seja magnificado mais uma vez, que o teu nome seja aplaudido mais uma vez. Permanece conosco nesta manhã, glorifica-te mais uma vez no nosso meio. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar seu assento, por favor. Olhe para cá e preste atenção, por gentileza. Quando você vai olhar o contexto histórico, você vai perceber que o governo, a nação que imperava na época de Jesus era o Império Romano. É interessante que quando você vai estudar minuciosamente, você perceberá que a política é de Roma, mas a imitação cultural tem muitas heranças dos gregos, desde a época de um homem que a história geral vai chamar de Alexandre o Grande. E por causa deste homem chamado Alexandre o Grande, a língua grega foi propagada, foi disseminada, e a língua universal da época de Jesus era o grego. Jesus, ele nasce num tempo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai chamar este tempo de plenitude dos tempos. No tempo certo, no tempo oportuno, no tempo extremamente assertivo, Deus envia o seu Filho para este mundo. É interessante quando nós observamos a vinda de Jesus, de fato foi uma vinda muito destacada no seu nascimento. Anjos que celebram, os reis que celebram, as pessoas que celebram, mas a Bíblia também vai falar sobre um período oculto de Jesus. Você vai ver Jesus na sua infância, logo no início, até os 12 anos de idade, e depois a Bíblia oculta a existência dele até os 30 anos de idade. Jesus surge aos 30 anos, iniciando o seu ministério. Ele vai lá no Jordão, se depara com um homem chamado João Batista, e você já sabe da história em João capítulo 1, versículo 29, que João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir deste momento, Jesus inicia o seu ministério, começa a propagar o evangelho, e proezas, maravilhas, coisas extraordinárias começam a acontecer através do ministério de Jesus. Jesus conclama 12 homens. Você vai perceber no evangelho de Mateus, capítulo de número 10, a escolha desses 12 homens para participar do seu ministério. Jesus está prosseguindo na sua jornada, e a tendência óbvia é que este movimento crescesse dia após dia. Ele começa com 12, mas a Bíblia fala no movimento de 70, e depois a Bíblia vai falar sobre multidões que estavam acompanhando a pessoa de Jesus. Jesus se torna uma figura extremamente notória dentro do Império Romano. Aonde ele chegava, existia uma quantidade bastante expressiva
de pessoas que estavam acompanhando. Obviamente que existiam pessoas que estavam ali para testar a teologia dele, para perceber algum ato herético da parte dele, mas a grande maioria das pessoas estavam ali para receber algum milagre, para escutar alguma palavra edificante da parte dele. Essas pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, colocaram toda a sua esperança, toda a sua confiança, suas perspectivas e expectativas sobre ele. Estavam acompanhando e celebrando no seu coração, achando que a vinda de Jesus naquele momento arrancaria o Império Romano, tiraria o César do trono, e Jesus estabeleceria o seu reino, e seria este grande revolucionário político, seria este grande revolucionário que mudaria a vida de diversas pessoas. Israel se tornaria o centro de adoração e todas as nações se voltariam para Israel. Essa era a esperança que eles nutriam dentro do coração. Mas um dia, quando Jesus estava pregando para eles e dizendo para eles o que iria suceder, mas eles não atinaram, eles não perceberam a mensagem que Jesus estava emitindo, que algumas catástrofes aconteceriam, que algumas situações adversas aconteceriam. Eles não atentaram para isto. Jesus foi aprisionado, Jesus foi levado para o sinédrio, para uma reunião entre os religiosos. Jesus foi para a casa de Anás, depois para a casa de Caifás. Jesus foi entregue a Pilatos, de Pilatos Jesus vai para Herodes, de Herodes volta para Pilatos, e aí vem a sentença. A sentença dada pelo povo, que você bem sabe, quando Pilatos fez a pergunta: vocês querem que eu solte quem? Começaram a gritar Barrabás. E a este, o que eu vou fazer? Crucifica-o. A sentença foi estabelecida. Jesus já tinha sido açoitado por um azorrague. Jesus já tinha sido humilhado, vituperado, já tinha recebido esbofeteamento, cusparadas. Jesus já tinha sido desprezado, colocaram coroa de espinhos em sua cabeça, até que ele precisa caminhar até o lugar de sua crucificação. A face dele está totalmente desfigurada. Esse dia era uma sexta-feira. Os discípulos percebem ali esse Jesus desfigurado aparentemente, ensanguentado, humilhado, vituperado, e eles param e pensam: a nossa esperança encerrou, a nossa esperança acabou. Nós acreditávamos que alguma coisa de diferente poderia acontecer através da vida dele, mas olha o que é que aconteceu. Ele está sendo crucificado como um delinquente de alta periculosidade. Ele está sendo excluído, ele está sendo marcado como maldito de Deus, segundo a nossa teologia do Antigo Testamento. Então encerrou. Não existe nenhuma possibilidade de vivermos algo diferente nas nossas vidas. Não existe possibilidade de viver algo novo nas nossas vidas. Este é o relato desses discípulos, baseados em coisas óbvias. Porque nós não estamos falando de uma mente que está produzindo pensamentos, uma mente que está catastrofizando pensamentos. Nós estamos falando de evidências. Nós estamos percebendo de fato que esse era o contexto de Jesus. Crucificado, esfacelado, humilhado, crucificado naquela cruz de braços abertos. E todos estavam olhando para ele e disseram esta palavra: acabou, encerrou tudo. Nós não temos mais possibilidade de absolutamente nada. Os discípulos estavam trancafiados dentro de uma casa. Apenas o apóstolo João foi o que acompanhou todos os detalhes da crucificação. Os demais permaneceram em suas casas trancafiados e trazendo um grande lamento dentro da sua alma, como se não houvesse saída, como se não houvesse possibilidade de esperança, de narrarem algo extremamente diferente. Mas a Bíblia vai dizer que depois que Jesus foi tirado daquela cruz e enterrado no túmulo de José de Arimateia, um homem abastado, cheio de recursos, que tinha um túmulo especial e nunca utilizado por ninguém, o corpo dele é colocado naquele lugar. Soldados romanos guardam,
colocam o selo romano naquele lugar, lacrando aquele túmulo, como se isso fosse o grande impedimento. E eles começaram a dizer: vamos guardar este túmulo aqui, porque estão dizendo que ele pode ressuscitar. Os discípulos podem roubar o corpo dele e depois falar que ele ressuscitou. Então fiquemos aqui, coloquemos os guardas necessários, e se porventura alguém chegar para alguma tentativa de fazer alguma coisa, nós eliminaremos esta pessoa. Quando chegamos no domingo pela manhã, as mulheres, cheias de boa vontade no seu coração, pegaram especiarias e foram levar para colocar no corpo de Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu começo a parar para pensar e imaginar como essas mulheres começaram a pensar que seria possível colocar especiarias no corpo dele, já que estavam guardas, o túmulo estava lacrado. Como elas não pararam para pensar? Elas não estavam com a lucidez necessária, e talvez por isso os discípulos não acreditaram no relato delas, porque elas estavam dizendo inicialmente: fomos lá para levar as especiarias e colocar no corpo dele. E obviamente uma pessoa extremamente sensata diria: como vocês teriam acesso ao corpo dele? Só que essas mulheres, elas se depararam com algo episódico, algo inédito naquele momento. Elas percebem que não existiam mais guardas naquele lugar, porque não havia mais sentido para eles, porque aquele que eles achavam que estava aguardando, na verdade não estava mais dentro daquela sepultura. Não havia mais uma pedra que estava fechando aquele túmulo, mas elas se deparam, na verdade, com a pedra removida e com anjos naquele lugar, olhando para elas e dizendo: a quem vocês estão buscando? A quem vocês estão procurando? A quem vocês vieram aqui ver? Ah, Jesus de Nazaré, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Não fazia mais sentido os guardas estarem naquele lugar, não fazia mais sentido ninguém querer proteger aquele ambiente. Os guardas não puderam sustentar o corpo dele, a morte não pôde sustentar a morte dele, ninguém pôde segurar absolutamente nada, porque ele morreu no nosso lugar e já havia um decreto da parte de Deus: ele padecerá, mas no terceiro dia ele há de ressuscitar. O túmulo está vazio, ele ressuscitou, e as mulheres chegaram, trazendo este grande relato. Percebemos, e o texto vai dizer, no capítulo 24, versículo 11, que tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Disseram: estas mulheres são psicóticas. Que psicose é essa? Estão vendo coisas inexistentes, estão percebendo coisas que não existem. E eles prosseguiram a vida apesar de um testemunho. Eles quiseram prosseguir desesperançados apesar de um testemunho. Eu fico olhando o que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 12, versículo 13, que a esperança adiada adoece o coração. Quantas e quantas pessoas estão com as suas vestes de luto ainda, e por mais que cheguem boas notícias na porta dela, elas não conseguem acreditar em absolutamente nada. Quantas e quantas pessoas, porque quebraram na empresa, elas não acham que se tentar novamente vão conseguir, porque deixaram com que seu histórico de ter uma empresa quebrada fosse maior do que a esperança de reiniciar novamente uma trajetória nesta área. Quantas e quantas pessoas divorciaram no casamento e por causa disto começaram a esbravejar as suas frustrações, as suas decepções quanto ao casamento, porque o seu primeiro casamento acabou dando errado. Quantas e quantas pessoas perderam entes queridos, e porque perderam esses entes queridos, acha que esta atitude que Deus permitiu é inadmissível por ter perdido uma pessoa tão amada, e acaba vivendo uma vida totalmente cheia de desesperanças. Quantas e
quantas pessoas não tiveram aquilo que tanto almejava, que tanto prospectaram, que tanto anelaram, e começam a viver baseadas em frustrações, em decepções, com o coração cheio de tristeza, com sentimento de carga pesada sobre si, achando que não existe nenhuma possibilidade de sua vida mudar. Quantas e quantas pessoas decidiram carregar esses pesos, ou melhor, continuam carregando estes pesos. Esses 2 discípulos estavam assim, desta maneira. Eles olharam as evidências, as mulheres estavam dizendo: ele ressuscitou. Eles ouviram que o túmulo estava vazio, eles ouviram todos os relatos, mas eles disseram: nós não acreditamos em nada, vamos embora de Jerusalém, vamos lá para Emaús, vamos jogar tudo para cima, vamos jogar tudo para o alto, vamos desistir de todas as coisas. Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar ao teu coração e dizer para você: o que é que você tem deixado para trás por causa de frustrações? O que é que você tem deixado para trás por causa de insucessos? O que é que você tem deixado para trás por causa de fracassos? Eu preciso te dizer nesta manhã: o meu Jesus está entrando nesta causa, o meu Jesus está entrando neste caminho, o meu Jesus está entrando nesta jornada. Pastor, para fazer o quê? Para mudar este quadro, para mudar as tuas percepções, para mudar a tua fala, para mudar esta frustração e trazer esperança para este coração desesperançado. Jesus entrou no caminho. Diga assim comigo, não precisa dizer para ninguém não, só repete comigo: Jesus é muito paciente. Não, nessa morgação não, me ajuda. Jesus é muito paciente. Escute isso aqui. Eles escutaram as mulheres falando. Souberam através dos discípulos que o túmulo estava vazio. E mesmo assim eles disseram: vamos embora de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que no percurso deste caminho, Jesus chega para conversar com eles, para caminhar com eles, para andar com eles. Pastor, este percurso tinha uma durabilidade, era qual a distância deste percurso? 11 quilômetros. De Jerusalém até Emaús, 11 quilômetros. Emaús significa lugar quente. Não era um lugar melhor do que Jerusalém. Não era um lugar superior a Jerusalém. Mas eles queriam fugir do problema. Mas o problema não estava na geografia. O problema estava dentro deles. Tem pessoas que acham que mudar de cidade vai resolver o problema. Mudar de país vai resolver o problema. Mudar de igreja vai resolver o problema. Quando ainda não entendeu que o problema precisa ser mudado aqui dentro. Geografia não muda problema. Novo ambiente não muda o problema. Não. Chegou a hora de você se olhar um pouquinho para dentro de si e dizer: Jesus, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso me colocar à disposição do teu Espírito para ser modelado conforme o teu querer, conforme a tua vontade? Porque todas as vezes que nutrimos isso dentro do nosso coração, de acharmos que mudando o ambiente, não, se eu for lá para os Estados Unidos tudo vai mudar. Ah não, se eu for lá para Portugal, para Espanha, para Itália, sei lá para onde você prospectou ir, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, Jesus pode te levar para todos os lugares, e Jesus pode até modificar a tua geografia, mas se faz necessário primeiro Ele tratar com você. Você não pode sair de um ambiente como motivo de problema. As pessoas não podem olhar para você como um problemático, como uma problemática, e dizer assim: ah, graças a Deus que ela foi embora, graças a Deus que ele foi embora, olha o grande livramento que nós tivemos pela saída dele e pela saída dela. Não. Nós precisamos, na cada dia, propormos o nosso coração e falarmos para a pessoa de Deus: pode modelar o meu coração. As pessoas vão sentir falta da minha presença, porque eu não vou sair debaixo de problema. Eu vou sair como bênção. Eu vou sair como bênção para qualquer lugar que você for. Você está dizendo: eu estou indo para tal lugar porque Deus me autorizou ir, mas não porque eu acho que naquele lugar as coisas serão mudadas, porque na verdade
verdade não é o ambiente, é onde eu coloco a planta dos meus pés que o Senhor vai me abençoar. Deus não olhou para Josué e disse: Josué, vai lá para a terra prometida, e naquela geografia tal, quando você pisar, é que você vai ser abençoado. Não. Deus disse para Josué: onde puseres a planta dos teus pés, eu te darei por herança, porque não tem nada a ver com geografia, tem a ver com a boa mão dele sobre as nossas vidas, tem a ver com a boa mão dele sobre a nossa existência. Permanece firme, continua firme aonde Deus te colocou. Aonde Deus te colocou. Jesus é paciente, está conversando com homens que estão trazendo o relato. Eles estão entristecidos e eles estão dizendo no versículo 21: nós esperávamos que fosse ele, queria redimir a Israel. Mas este é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eles estavam dizendo: acreditávamos até que ele seria o Messias prometido. Mas o que estamos percebendo aqui é que, na verdade, erramos, nos enganamos, estamos desesperançados. Não acreditamos que algo novo possa acontecer nas nossas vidas. Escute isso aqui. Tudo que eles tinham vivenciado como um grande impacto na vida em relação a Jesus aconteceu na sexta-feira. Aconteceu quando? Sexta. Na sexta-feira, Jesus crucificado. Na sexta-feira, Jesus humilhado, vituperado, coroa de espinhos, patíbulo, morte, enterro, tudo na sexta-feira. E eles estavam, conforme o texto no capítulo 24, verso 1, nós lemos aqui, mas no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, pela manhã, todas as notícias que estavam dominando a mente daqueles homens não eram notícias do domingo, eram notícias da sexta-feira. O corpo deles, fisicamente, estava no domingo, mas a alma deles, emocionalmente, estava na sexta-feira. Não havia um sincronismo entre o corpo e a alma. Não havia um sincronismo entre aquilo que eles estavam de fato vivenciando e aquilo que eles estavam guardando e armazenando na mente. Eu pergunto para você, uma pergunta retórica, não precisa me responder. O teu corpo está aqui, mas as tuas emoções estão onde? O teu corpo está aqui, mas a tua mente está onde? O teu corpo está aqui, mas a tua percepção acerca de si mesmo, acerca de si mesma, aonde está? O que é que você está trazendo sobre si? O que é que você está trazendo sobre a tua vida, sobre a tua história? Quais são os relatos que você sempre tem contado para as pessoas? Porque parece que quando alguém senta com você, ao invés de você falar sobre os projetos futuros da tua vida, sobre os desafios que você se propôs a fazer, os relatos que as pessoas escutam é o passado. O passado, o passado. Parece que a sua vida se resume só ao passado e nada de presente. Parece que a sua vida só é coisas que já se foram, mas nada do atual. Um saudosismo exacerbado dentro do coração. Pastor, o que é isso, saudosismo? É sempre achar que os dias passados foram melhores do que os atuais. E Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 10, vai dizer que quem fala que os dias anteriores são melhores do que os atuais, ele disse que isso não é sábio ser feito. Isso não é sábio ser dito. Pessoas que vivem nesse saudosismo. Não, porque antes da pandemia eu vivia melhor. Não, porque lá em 2000 e não sei quanto era melhor. Não, porque naquele ano era melhor. Não, porque eu tinha isso, era melhor. E começam a falar só de passado, um passado traumático, os traumas, ou talvez um passado saudosista, comparando o presente por aquilo que passou. Mas eu preciso dizer para você, não adianta. Se no passado aconteceu coisas extraordinárias na minha e na sua vida, passou. Se no passado aconteceram coisas traumáticas na minha e na sua vida, passou. Não tem como acessar agora esse passado, não tem como voltar atrás. Mas uma coisa é certa, Deus nos deu um presente chamado presente. Eu vou repetir. Deus nos deu um presente chamado presente.
para que eu e você olhássemos para Ele e disséssemos e possamos dizer assim: Senhor, eu sei que eu vivi coisas boas no passado, mas eu acredito que eu posso viver coisas extraordinárias no presente. Senhor, eu posso ter vivenciado coisas traumáticas no meu passado, que doeu, que machucou, que me afetou, mas eu acredito que eu posso viver um presente extraordinário debaixo da tua poderosa mão. Eu preciso pregar para alguém aqui nesta manhã que traz tantas cargas do seu passado, que não consegue romper, que não consegue fazer uma ruptura, que estão cheios de pesos, cheios de pesar, pelo mal que te fizeram, pelas palavras que foram ditas contra você, pelas humilhações vivenciadas, que você não consegue se desvincular disto, mas o Espírito do Senhor manda te lembrar um texto que eu amo citá-lo, Isaías 43, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço a coisa nova no meio de vós. Se o teu passado foi traumático, já passou. Se o teu passado foi bom e extraordinário, Deus tem um presente muito melhor, muito mais fenomenal. Coisas inauditas da parte dele vão acontecer na tua vida. O nome do Senhor será glorificado através de você. Jesus está andando neste caminho, Jesus está andando nesse percurso e te dizendo: eu vou fazer algo novo acontecer na tua vida. O versículo 25, depois que Jesus escutou as frustrações, as decepções, o entristecimento, a desesperança, já estou pertinho de finalizar, o texto vai dizer: então Jesus disse, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E quando você vai estudar essa palavra aqui, quando Jesus está falando tardos de coração, são homens que estavam com seu coração, com a sua mente embotada. São homens que não conseguiam perceber absolutamente nada, pareciam que tinham rédeas nos seus olhos e não conseguiam enxergar nada na vida, porque estavam presos na sexta-feira. E sabe o que é que o acalentou e foi dando discernimento a estes homens? Jesus não chegou para contar a história para eles da crucificação. Jesus começou a falar para eles a palavra. Jesus começou a explicá-los, começando de Moisés e discorrendo todas as escrituras. Sabe o que é que vai ativar a tua fé? Escute isso aqui, aguça teus ouvidos, por gentileza. Sabe o que é que vai ativar a tua fé? Se você começar a ler mais a Bíblia e menos rede social. Eu vou repetir. Se você começar a ler mais a Bíblia e menos rede social. Na rede social parece que você se abraça, se agarra com pessoas trazendo relatos de destruição, de caos, de catástrofes. O medo toma conta da tua mente, do teu coração. Se alguém conta alguma coisa, você acredita que isso também pode acontecer com você, você se abraça com isso. Eita, aconteceu lá na casa de Ciclano, aconteceu na casa de Beltrano, foi assim que aconteceu na empresa dele, na empresa dela. E quando você se senta com a pessoa para conversar, os relatos que elas estão trazendo sempre são aspectos negativos, porque ela escuta muito redes sociais, ela escuta muito gente que traz cargas pesadas através do relato. Mas o que a Bíblia está me ensinando é: Jesus começou a ativar a fé daqueles homens, não foi contando histórias de catástrofes, mas foi demonstrando para eles que tudo aquilo que eles estavam passando, tudo aquilo que aconteceu, Deus já tinha falado, Deus já tinha dito. E sabe o que é que aguça o meu coração, o que fervilha a minha alma? É saber que Deus, Ele pode até permitir histórias tristes na minha e na
tua vida, mas de forma momentânea, mas sempre no término da história, termina com milagre, termina com restauração, termina com algo novo. Eu preciso profetizar para alguém que está aqui nesta manhã, nesse culto da manhã. Pastor, mas é um culto mais light, diet society, sem glúten, sem lactose, ok? Mas recebe essa palavra de profecia emitida deste altar, diretamente do trono de Deus, para você. Se prepara, porque no final desta situação, tu perceberás a boa mão do Senhor sobre a tua vida, e tu olharás para o céu e dirás: Senhor, foi difícil, Senhor, foi desafiador, foi doloroso, mas hoje estou cantando e contando vitória. Mais uma vez a tua fidelidade, a tua fidelidade, a tua fidelidade abraçou a minha vida. Eu já disse isso aqui nessa igreja e vou dizer mais uma vez: você não vai contar uma destruição, você vai contar um testemunho. Você não será portador de uma mensagem de destruição, você será portador e portadora de um testemunho. Jesus relatou para aqueles homens o que estava acontecendo, discorrendo as escrituras, e aí, no final dos 11 quilômetros, Jesus, ele vai continuar o percurso, e os homens dizem assim: não, fica conosco, já se faz tarde, entra aqui. Jesus entrou naquela casa. Jesus entrou naquela casa. Como Jesus foi paciente de ouvir, me perdoe a palavra, a expressão que eu vou utilizar. Como Jesus foi paciente de escutar as asneiras, os relatos bestiais daqueles homens. Como Jesus foi paciente. Eu não estou falando apenas desses homens, mas eu estou falando também de nós. Como Jesus é paciente. Tem hora que tu quer dar bala até em Jesus. Tem hora que tu quer falar coisas: não acredito mais, não vou mais para a igreja, não vou mais fazer campanha, não quero um negócio porque eu não estou vendo nada acontecer. Eu não oro mais por esse homem, eu não oro mais por esse menino, eu não faço isso. Aí começa, eu imagino Jesus olhando para você e dizendo: eu tenho paciência contigo. Eu tenho paciência contigo. Gente que está ao teu redor não pode ter paciência com teus relatos, mas Jesus tem muita paciência contigo, porque Ele sabe que no final das contas, quando tu vai se alimentando, escutando a voz dele, tu está chamando ele para dentro da tua casa, e dizendo assim: Jesus, eu não sou essa limpeza toda, mas entra na minha casa. Jesus, eu sou desesperançado, mas entra na minha casa. Jesus, eu estou triste, mas entra na minha casa. Jesus, eu não consigo visualizar coisas do futuro para minha vida, mas entra na minha casa. Aqueles homens estavam passando por tudo isso, mas aquelas palavras de Jesus estavam envolvendo tanto o coração deles, que eles disseram: entra aqui, porque já se faz tarde, fica aqui conosco, já se faz tarde. Nós podemos passar por situações intempestivas, nós podemos passar por lutas, nós podemos passar por adversidades, mas precisamos guardar dentro do coração, precisamos guardar dentro da nossa alma o seguinte relato: Jesus, por gentileza, permaneça dentro da minha casa. Jesus, permaneça dentro da minha casa. Jesus entra dentro da casa daqueles homens. E aqui termino. Quando Jesus está lá, eles se reúnem, não é para uma ceia, mas sim para uma alimentação. Quando ele está prestes a senta, pega o pão, quando ele está partindo o pão, a Bíblia vai dizer que Jesus desapareceu da presença deles. E começaram a dizer um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras. A sede que eles estavam naquele momento, e como Jesus começou a trabalhar exatamente a palavra que estava sendo direcionada ao coração daqueles homens. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus desaparece,
quando eles percebem que é Jesus, a Bíblia vai dizer: não sou eu. Eles decidem voltar para Jerusalém, porque eles entenderam que Emaús não era o lugar deles. Emaús foi uma circunstância por causa de frustração, de decepção, de desesperança, de dores. Emaús foi circunstancial, mas o lugar deles era Jerusalém. Aquilo que foi 11 quilômetros andando ouvindo Jesus, agora se tornou mais 11 quilômetros de regresso para trazer uma mensagem. Pastor, qual foi a mensagem? A mensagem que eles chegaram dizendo foi: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Pastor, onde você está querendo chegar? Na verdade, eu já cheguei para te dizer. Quando Jesus muda toda a tua estrutura emocional, muda todos os teus relatos, tu vai chegar por pessoas mais em terras distantes, em terras longínquas, da tua parentela, dos teus amigos, e você não vai se privar de olhar para essas pessoas e falar: Ele mudou a minha vida, Ele modificou a minha história, Ele vive para todo sempre, Ele ressuscitou, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o majestoso, Ele é o magnífico, Ele é o soberano, Ele é o excelso, Ele é o sublime, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o poderoso na batalha, Ele veio me buscar, vou passar a eternidade com Ele, Ele me deu a paz que ultrapassa todo entendimento, Ele pôs alegria no meu coração, Ele tirou as minhas vestes de luto e colocou vestes festivais, Ele ungiu a minha cabeça, Ele me libertou, Ele quebrou as cadeias que me aprisionavam, Ele abriu as portas da prisão, Ele me chama de filho, Ele me chama de filha, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e o nome dEle eu vou propagar nos quadrantes da terra, dizendo: Jesus de Nazaré mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha família, mudou a minha casa, e eu estou aqui para dizer para todos: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. Bendito seja o nome dele. Vem aqui, grupo de louvor, por favor. Chegou a hora e chegou o momento de não permitir que mais notícias momentâneas da sexta-feira sejam colocadas como notícias permanentes dentro do teu coração. A notícia que deve permanecer dentro do teu coração são as notícias exatamente do domingo. Qual a notícia do domingo? Ele não está morto. Ele já ressuscitou. Pastor, quais as notícias do domingo? Que a tua vida não terminou quando a tua empresa quebrou. Que a tua vida não terminou quando o divórcio aconteceu. Que a tua vida não terminou quando o ente querido que tu amava morreu. Que a tua vida não terminou quando um grande amigo ou amiga te decepcionou. Que a tua vida não terminou quando você levou aquele calote. Que a tua vida não terminou quando alguém te frustrou. Não. Você está vivo. Você está viva, respirando. E hoje você se propõe. Hoje você propõe dentro do seu coração: Jesus, eu acredito que tudo de ruim que aconteceu na sexta-feira da minha vida não vai dominar a minha vida no tempo presente, porque a notícia que eu trago é do domingo. O Senhor ressuscitou para me dar esperança. O Senhor ressuscitou para dizer que há possibilidade de continuar. O Senhor ressuscitou dizendo que há possibilidade de prosseguir na jornada, na caminhada da vida. Por favor, permita que o Espírito Santo segure na tua mão neste dia de hoje. Permita que o Espírito Santo te conduza a pastos verdejantes.
Não seja uma pessoa norteada por frustrações, por decepções. Olhe para si mesmo, olhe para si mesma. Quais são os teus relatos? O que é que você tem falado? O que é que você tem dito para as pessoas? Começa a se perceber. E através dessa autopercepção, começa a determinar dentro do teu coração uma mudança extraordinária para viver coisas boas da parte de Deus para a tua vida, para a tua existência. Não acabou. A tua história continua. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração aqui nesta manhã. Eu quero fazer uma oração nesta manhã. Na verdade, duas orações. Uma oração vai ser a oração do encerramento, que eu vou apresentar a todas as pessoas que aqui estão. Mas a primeira oração não depende de mim. A primeira oração depende de você. Eu sei que nós tivemos aí cerca de 3 visitantes na hora que fui apresentar aqui. Mas quem sabe, entre esses visitantes que aqui estão, eu não vou pedir para que você se identifique, eu não vou constranger você. Mas quem sabe Deus te trouxe aqui nesta manhã para que você voltasse para a casa dele. Quem sabe Deus te trouxe aqui nesta manhã para que você decidisse servi-lo como único, exclusivo e suficiente Salvador. Eu não estou te chamando para que você seja membro desta igreja. Se você ficar aqui, que alegria ter você, que coisa boa ter você. Mas se porventura você escolher outra denominação também, que alegria. O mais importante é saber que você recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Então, nesta manhã, o grupo de louvor vai cantar, vai tocar. E se você, nesta manhã, quiser receber Jesus como Salvador da sua vida pela primeira vez, ou se você quiser voltar para Jesus, enquanto o grupo estiver cantando, nós queremos orar por você e te esperar aqui na frente. Pastor, o que devo fazer, pastor? Sair do seu lugar e vir aqui no altar. Pastor, mas eu tenho vergonha de sair daqui onde eu estou. Então permita que alguém segure na tua mão e te conduza até o altar. Mas saia daqui, voltando para casa, saia daqui recebendo Jesus como Salvador da tua existência. O grupo vai cantar. Enquanto o grupo estiver cantando, nós te esperamos aqui na frente. Sai desse lugar e vem. Eu vou reforçar mais uma vez. Se você quiser fazer isto, de receber Jesus como Salvador pela primeira vez, ou se você quiser voltar para Ele, sai desse lugar e vem para o altar de Deus. Aqueles homens frustrados, decepcionados, desesperançados, entristecidos, quando ouviram a voz de Jesus, eles não hesitaram para chamar Jesus para dentro da casa dele. Eu fico aqui me perguntando, e você não precisa ser constrangido ou constrangida, porque eu não vou pedir para que você se identifique. Não. Eu só vou te dizer que depois de você ter ouvido todos os relatos que o Espírito Santo falou ao teu coração, ninguém me contou a tua história, foi o Espírito Santo que falou a tua história. Ninguém me contou o teu estado emocional, foi o Espírito Santo que falou ao teu coração de forma muito particular. Mas é você que decide se você quer servi-lo ou se você quer continuar do jeito que você está. Não permita que as circunstâncias da vida que estão acontecendo atualmente sobre a tua existência te deixe desse jeito que você está, da forma que você está. Hoje, Ele está te dando uma grande oportunidade de ser restaurado, de ser restaurada. Ele está te dando uma grande oportunidade de ser reativado, de ser reativada. E eu não vou me demorar. O grupo só vai cantar mais esta vez. Enquanto o grupo estiver cantando, será a tua oportunidade. Você não vai poder dizer a Deus que Ele não te deu uma oportunidade.